Olá, quero começar o nosso programa de hoje dividindo com vocês mais um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 3. Como temos meditado lá, estou trazendo alguns versículos que seguem sendo de lá, tá? Esse aqui é o 27. Eu não vou repercutir muito, eu vou apenas ler o que a palavra de Deus fala para que a gente possa meditar, pensar a respeito e tentar exercer. Porque diz assim, versículos 27 e 28. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já tens contigo. Como nós temos tratado o nosso próximo? No momento em que nós vivemos tanta intolerância, tanta polarização, tanto um contra o outro, eu sou a favor disso, você é contra daquilo, então a gente não consegue entrar num senso comum. Como a gente tem tratado o outro? E eu não estou falando só o outro a respeito das pessoas que você ama, a respeito das pessoas mais próximas que te respeitam ou da sua família. Estou falando do outro que pensa diferente, que age diferente, que é diferente de você, que você considera errado, talvez. A palavra de Deus aqui, quando nos fala para ajudar o outro, para abençoar o outro, ela não nos fala para escolher. Lembre-se sempre disso. Depois medita, Deus está falando muito comigo, que Ele fale mais ao teu coração. Nosso programa está no ar. Nosso programa está de volta e agora a gente conversa com o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado e economista na nossa série Representantes do Povo. Doutor, seja bem-vindo novamente, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Uma delícia estar aqui contigo, entendendo mais sobre algo tão importante em um ano de eleição. E a gente resolveu dar uma parada, para recapitular tudo que a gente aprendeu até agora. Então, a gente vai esclarecer, porque o que a gente percebeu, doutor, é que alguns ficaram muito fáceis e todo mundo assimilou, e outros a gente ficou com um pouco de dificuldade, a gente recebeu muitas mensagens dos telespectadores, então vamos fazer aquela aula onde a gente retoma tudo para depois fazer a prova, que Vamos tem prova recapitular. esse ano, né? Vamos recapitular. Não, é bom que agora estamos bem na época que começa a se falar muito de política, horário político, os candidatos já aparecendo na televisão, agenda de candidatos aqui. Então é o momento ideal para você recapitular e colocar em prática o que nós falamos, né? Agora, doutor, nesse momento de aula de revisão, anota aí, uma coisa que eu percebo, a gente tem visto muito na mídia, e aí eu posso falar de impressos, televisão, rádio, a discussão sobre presidente, mas a gente fala muito pouco sobre os outros representantes do povo, que a gente já mostrou aqui, que são extremamente importantes esse ano. A gente vai escolher senador, deputados, então eu acho que quanto mais a gente repercutir para explicar para as pessoas que a nossa preocupação principal não pode ser só no presidente, a gente tem que se preocupar com todos os candidatos que a gente vai eleger, não é mesmo? Eu acho importantíssima essa colocação, Jaque, porque assim, a imprensa, lógico, vai dar espaço para as candidaturas majoritárias, né, que chamam. É o governador e o presidente da República. Só que atrás disso, um presidente não governa sem um Congresso, o governador não governa sem uma Assembleia. Ou seja, a Assembleia vai fiscalizar o governador e os deputados vão fiscalizar o presidente. Então, realmente está tendo uma omissão total dos candidatos que vão ter a deputado estadual, deputado federal, Senado, são pessoas de maior importância nesse momento. Então, realmente esse vazio me preocupa muito. Se coloca muito a questão dos presidenciáveis e ainda dos presidenciáveis numa proporção de 70% e 30% cai para o governo do estado. Então, assim, eu acho muito preocupante porque são cargos que vão fazer a fiscalização, que vão aprovar as medidas desses cargos majoritários. Então, realmente, essa omissão me preocupa muito. Vamos dar essa recapitulada, então, para a gente falar de todos os cargos, de todos os representantes do povo. Vamos entender lá o deputado estadual, então, alguns tópicos importantes. Ocupa a Assembleia Legislativa, legisla no âmbito estadual, fiscaliza o governador, que é o que o doutor estava falando, propõe e discute, emenda ou altera projetos de lei, fiscaliza a execução orçamentária. E aprova o orçamento. Ele que aprova também. E cria as CPIs por irregularidades do governador. Fiscaliza o governo, Exatamente. Portanto, né? Só com essa tela já dá para ver a importância do deputado. Agora vamos falar assim, quem é mais importante, o governador ou o deputado? Os dois? O governador ele vai dar andamento no executivo, ele vai vir com
com a administração, mas quem vai dar a gerência é os deputados. Se a gente tiver escolhido mal o governador e tiver bons deputados, a gente consegue, não tem pelo problema menos, nenhum. dar uma consertada nisso, né? Eu acho que eu já escutei muito um discurso dizendo assim, os candidatos não me representam, os candidatos para presidente ou para governador não esboçam reação, na minha opinião. Eu falei, então tá, escolhe um deputado estadual, escolhe um senador e um deputado federal que vai fazer o teu trabalho da fiscalização. Você não tem que se preocupar muito com eles. Porque assim, mas o fulano está na frente, o ciclano está para trás, mas quem vai fazer realmente o controle dessa gestão aqui no estado, por exemplo, vai ser o deputado estadual. E são muitos, então acho que se você pesquisar, você vai encontrar alguém com quem você fala, olha, eu concordo com ele. Vai, olha, só no estado de São Paulo, só aqui no estado de São Paulo são 94. Nós vamos colocar lá para dentro 94 deputados estaduais. Eles vão fazer praticamente... Desculpa te cortar, mas pensando em Brasil, isso vai alterando, né? Vai. Cada estado ele é delimitado pelo número da população. Então, e território tem uma continha lá, né? Na própria Constituição tem essa questão justamente para você não ter o excesso. Mas sempre são muitos, né, para a pessoa escolher. É que no estado de São Paulo é uma coisa assim, nós chegamos no teto. Uhum. Então, são 94 deputados, 55 vereadores, 70 deputados federais. Uhum. Então, quer dizer, nós estamos sempre no máximo. Bom, vamos passar para a próxima tela, que eu quero que dê tempo de falar tudo. O deputado federal agora. Ele ocupa a Câmara dos Deputados, propõe, discute e aprova leis, aprova ou não medidas provisórias, fiscaliza o Poder Executivo, aprova o orçamento da União e cria CPIs. Aonde você coloca aprova as medidas provisórias é muito importante. Porque nós estamos escutando muito que candidatos que vão falar na presidência, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Para ele fazer isso, ele teria que propor uma lei. Uhum. Até o governo Collor, nós tínhamos os decretos-lei, que praticamente com esse decreto o presidente governava. E mesmo não tendo muita amizade, ele dava um jeito justamente por isso, pelo né? decreto-lei ele governava porque ele não precisava do apoio, ele impunha. Não tinha esse apoio e impunha o que ele queria. Após a queda do Collor, foi revogada e foi criada a medida provisória. A medida provisória, ela é importante porque o presidente que não consegue, ele precisa fazer uma medida emergencial. Ele vai propor essa medida provisória com a lei que ele quer que entre em vigor imediatamente, mas ele vai propor para a mesa do Senado Federal. Uhum. Se ele não fizer base, se ele não se compor, o Senado não aceita. E ela tem prazo, ela dura 6 meses, prorrogado por mais 6 meses. Depois disso, ela perde a sua eficácia. Para quê? Para que entre no processo legislativo. Quando ele faz a medida provisória, ele já coloca um projeto de lei para que ande junto. Uhum. Tá? Se ele não construir, então, por isso que eu estou falando sempre, o candidato que vocês vão escolher tem que ter base, ele tem que ter flexibilidade. Esse candidato que fala que não vai fazer nada, não vai fazer apoio, ele não governa. Precisa, como a gente fala, ele precisa conseguir andar, caminhar em todos os locais, não é isso? Exatamente. Não é um apoio total, ninguém vai ter apoio total, mas precisa transitar bem, né? Não é vender o governo, não é rifar o governo, não é nesse sentido. Pensa você no seu prédio, você fala com o síndico, você fala com o seu porteiro, você fala com o faxineiro, você fala com os seus vizinhos, você faz uma harmonia. Aí, de repente, você é escolhido para ser síndico. Você tem um trânsito com todos os moradores e com todos os funcionários. Você não vai ser escolhido síndico com aquela pessoa que não fala com ninguém, ninguém te suporta. E como que você vai fazer a gestão do prédio? Todo mundo questionando você. Uhum. Então, mais ou menos seria isso. Então, é importante essa questão das medidas provisórias, porque praticamente o presidente perde completamente a força. A questão do orçamento, eu falo sempre... É importantíssimo, é ele que vai liberar os investimentos. Essas porcentagens, o tanto que vai para a educação, o tanto que vai para a saúde, pode ser alterado? Não, a educação não dá para acionar, já é fixa, 25% do orçamento vai. Para a saúde é a mesma coisa, dinheiro carimbado, não dá. Então, se você tiver uma queda de arrecadação e o orçamento só destinar para a saúde e educação, vai só nessa educação. Ele precisa criar uma nova fonte de arrecadação. Uhum. Então, esse dinheiro é carimbado, não dá para ele
tirar da educação. Que é o medo que a gente tem, às vezes. Não, já isso tá não dá. Tão preocupante, Não, né? não dá. Eu falo muito assim, nós que somos do operadores do direito, assusta algumas coisas, quando a pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sendo que nós temos um livrinho pequenininho chamado Constituição Brasileira. A Constituição... Uma bobagem. É um livrinho negócio. assim, básico. Para modificar aquele textinho, tem coisas assim que são cláusulas, praticamente, que a gente chama cláusulas pétreas, porque ela é como se fosse Imutáveis. ela é como se fosse uma pedra rígida, que não dá para se mudar. Então não adianta um presidente falar que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, pois ele não vai conseguir mudar a Constituição, a não ser com uma Assembleia Constituinte. Quem deveria ter chamado a Assembleia Constituinte deveria ser o presidente Temer, provocando uma reforma na Constituição. Quem vai ganhar agora não vai reformar a Constituição, isso não vai existir. Então, vamos parar com o exagero, vamos fazer um exercício de casa, escolher bem o candidato, pois ele vai te representar por 4 anos, não só a questão das nossas vidas, né? E do jeito que as coisas estão agora, a gente eu já até avançar, mas eu deixei porque vai ter o presidente. Vamos pro próximo, que acho que tem eu me cortei porque eu vi. Governador, eleito a cada 4 anos, com um vice, representa o Estado em todas as suas relações jurídicas, políticas e administrativas, comanda a Polícia Militar e Civil, cuida da infraestrutura, uma dúvida que a gente muitas vezes tem, né? Ele que cuida de estradas, aeroportos, portos, transporte, educação e saúde, define o orçamento estadual e cuida do sistema prisional. Acho que o mais importante que você analisa quando você vê o governador é a questão da segurança pública, tanto com a Polícia Civil e Militar e a gestão do sistema carcerário. Então, essa questão é uma coisa que nos preocupa, a violência vem crescendo de uma forma brutal em todos os estados. Eu acabei de chegar de Goiânia, o pessoal de Goiânia estava reclamando demais da violência, que a violência estava num estado tão grande lá que eles nunca tinham tido essa situação. E outros estados do Brasil estão começando a ter índices altíssimos de violência. Então, eu acho que a primeira discussão, acho que depois da corrupção, vai ser a questão da segurança. Nós estamos vendo, em menos de um mês, 3 mortes por causa de jovens, por causa de um aparelho celular. Eu dou até a questão seguinte, pai, faça um seguro do celular do seu filho e deixe ele entregar. Fala para ele, nunca reaja, né? Não reaja, entrega essa porcaria desse aparelho, porque a sua vida é muito melhor. Daqui a pouco eu vou falar sobre os vícios, mas deixa passarem todos, a gente volta para isso. Por favor, próxima tela. O senador, são 3, né? Todos os estados. Todos. Desculpa, deixa eu só citar aqui. Ocupa o Senado Federal, mandato de 8 anos, trabalha para a União, sendo 3 senadores para cada unidade federativa. Tem gabinete exclusivo com 6 servidores, dirige, controla, supervisiona as atividades dos servidores, pode propor novas leis na Constituição, revisa e analisa as propostas de leis dos deputados, autoriza transições monetárias e aprova autoridades. Diferente dos deputados, 3 sempre para todos os estados, sempre, né? Porque é como você falou, os deputados federais, eles representam o povo, então é chamado a Casa do Povo. Então, por isso que o presidente da Câmara dos Deputados que assume na vacância do presidente ou do vice, que assume, porque ele é o representante mais próximo do povo. O Senado, ele representa o ente federativo. Então, todos os entes federativos têm sua igualdade em representação. Por isso que cada estado, os 27 estados, tem 3 senadores. A função do senador, ela tem uma função muito importante de fazer a política para o seu estado. Então, tentar fazer o desenvolvimento, buscar recursos junto ao governo federal, além das questões assim propor as novas leis, as novas mudanças na Constituição, que isso eu expliquei as questões das leis que são muito rígidas, elas passam pelas 2 casas. Então o Senado tem Se um errar, a gente tem outro para acertar. Exatamente. Né? Acho que essa é a ideia. Você tem 2 votações na Câmara dos Deputados e depois 2 votações no Senado. Se o Senado fizer uma alteração no texto, volta para a Câmara dos Deputados. Assim, não dá para sair alguma coisa da cabeça de uma pessoa só. Não é assim que pode funcionar, né? Quando a gente autoriza transações monetárias, então todas as transferências, todas a questão de aumento de alíquota de impostos estaduais sai do Senado. E por incrível que pareça, se você for para Brasília,
você consegue ter acesso à Câmara dos Deputados, você consegue falar com os deputados. Se bobear, se você conhecer um deputado lá, ele te coloca para dentro para você ver como é o plenário. Para você passar do sistema de segurança do Senado é uma coisa absurda. Uhum. Você não consegue entrar no Senado se você não tiver agenda, é completamente fechado. Uhum. Até se vocês estiverem em visita em Brasília, faz só um teste para você ver como muda essa questão do que um representa o povo, outro representa um ente federativo. Do quanto isso é sério, inclusive, Quanto né? é sério, Então, atenção. Não escolhe por escolher, que às vezes é o que acontece com os senadores, né? A pessoa escolhe por escolher, olha, não gente, faça isso. São 3 senadores, né? Nós vamos votar em 2 agora. Não vota naquele só porque ele fala bonito na televisão, ele se manifesta de forma diferente. Veja a gestão, veja o que ele fez no seu mandato. Pesquisa, né? Exatamente. Veja o que ele criou, quais foram as leis, qual foi a representatividade, o que ele pode fazer para nosso Estado, o que ele vai representar para o Estado. Não adianta a gente colocar uma pessoa ícone só porque, de repente, ela fala bonito, ou ela age com uma impulsividade, ou ele tem um tipo diferente. Não faça isso. Não. Vai custar caro para a gente, né? Nós temos, vamos pensar assim, você está contratando empregados que vão trabalhar para você, o Senado 8 anos e para deputado 4 anos. Essa pessoa, dentro desse período que está no seu contrato de trabalho, ela tem que te representar da melhor forma possível. E não dá para trocar. Não. É raro, né? Só daqui 8 anos e só daqui 4 anos. Deixa eu mostrar do presidente que eu tenho um minutinho só, por favor. Vamos lá, autoridade máxima da política brasileira, chefe do Poder Executivo do país. Eleito a cada 4 anos por votação direta, junto com seu vice, chefe de governo, de Estado e das Forças Armadas, escolhe ministros, executa políticas públicas, veta ou sanciona projetos de lei, conduz a política econômica do país e traz um importante papel na política externa. Eu tenho que finalizar, mas eu vou te deixar uma pergunta para a gente começar o próximo bate-papo daqui a alguns dias, por favor, Alessandro, que é, com tudo isso e com toda essa representação do presidente, ele pode sancionar e vetar. Quanto de poder está na mão dele? Não responde. Isso aí vai ficar para o próximo. Essa é a pergunta para o nosso próximo. É ótima. E daí a gente vai entender, apesar de não ter eleição, no nosso próximo bate-papo, um pouquinho mais sobre o papel dos prefeitos. E quem é que ficou faltando? Vereadores. E os vereadores, no próximo bate-papo. Alessandro, obrigada. Não, eu que agradeço. Já vou deixar esse mistério aí para o próximo bate-papo. Quem quiser entrar em contato com o doutor, o site é www.doutoralessandroazoni.com.br. Obrigada, doutor. Não, eu que agradeço, Jaque. Prazer te receber aqui. A gente fala mais sobre vices também, Fechado. tá? No próximo bate-papo. Vou pro